A palavra de hoje, você está vendo o título, é para aqueles que não querem leiloar a sua fé. Porque eu acho que uma grande maioria vive sem perceber que está vendendo a sua fé por um preço muito pequeno. E a gente não pode vender por preço nenhum. Pior é vender por preço pequeno, né? Para mim, então, eu quero começar dizendo que chegou um tempo de você e eu experimentarmos o que jamais nós experimentamos na nossa vida. É um tempo diferente. Chegou o tempo de irmos a águas mais profundas da presença de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Ô, gente, você está ouvindo todos os dias, se você clica lá no Face ou qualquer outro tipo, ou WhatsApp, você recebe uma mensagem, ou então você tem muito, principalmente onde eu vejo lá, quando eu dou uma olhadinha, luto. Não é? E aí é luto do amigo, e depois as pessoas estão dizendo, está chegando muito perto, chegou muito perto de mim. Eu acredito assim que nós nunca ficamos tão conscientes de que a nossa vida é tão vulnerável, porque a gente sabe que é vulnerável. A gente lê na palavra de Deus, mas a gente esquece, a gente vai vivendo a vida e esquecendo disso. E você viu que não passou, não para, não termina. Quando você pensa assim, estamos aqui com tanto desejo de receber as vacinas, e você vê, e não chega, e o que chega são essas mudanças no vírus, e essas mudanças no vírus assustam. A pergunta é, essas vacinas que já estão aí vão atender ou não? Dizem que atende, mas aí aparece mais um de outro país, e essas mutações, essas alterações vão acontecendo cada vez mais. E aí, o que a gente tem? Quais são as notícias? Sempre são notícias que nos assustam. Mas para o crente devia, para você e para mim, e claro, também desenvolver sensibilidade no meu coração, sensibilidade no coração de todas as pessoas. Porque será que Deus não interrompeu isso, gente? Para dizer a outra vida, não é esta vida. A vida é a passageira e a outra vida em que você e eu precisamos prestar atenção nela. Então, em nome de Jesus Cristo, você está aqui, mas não esteja só sentado nesse banco. Fala, Espírito Santo, abre o meu entendimento, abre o meu coração, me ajuda a entender esse momento que estamos vivendo e por que o Senhor permite tudo isso na nossa vida. Então essa mensagem é para aqueles que não querem leiloar a sua fé, que não vão vender ela barato. E são aqueles que, para mim, como está o meu coração, que não se conforma com o que está acontecendo ao nosso redor, que está indignado com tudo isso. Então, com essa indignação, você é mais consciente de Deus, mais desejoso de Deus, quer mais conhecer o que Deus planejou para você. É isso que deve causar. Você quer mais a presença de Deus, você quer mais dele, eu quero mais de ti. Então, que esse momento faça isso com todos nós. Eu disse que a gente precisa entender que Jesus pagou um alto preço por nossas vidas, para a gente vender tão barato. E barato por quê? Estava pensando em coisas como trocamos pela correria, trocamos a graça pelo trabalho, trocamos a graça pelos prazeres, trocamos a graça de Cristo pelos negócios, pelas aquisições, pelas festas, pelas pessoas. Tudo isso é bom, mas quando isso fica entre a graça de Cristo, essas pessoas se interpõem entre o seu crescimento, seu desenvolvimento, sua intimidade com Deus, e isso tudo se torna um perigo. O texto de hoje, para acordar nosso coração, é João 15, de 1 a 17, que eu quero que você pode ler comigo, vai estar aí na tela para você. Jesus dizendo assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, ele diz. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, ele diz, pela palavra que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. E diz, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem,
e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, e foi onde eu tentei entender, por que Jesus em tudo essa fala, e você vai entender comigo, agora introduz isso. Ele diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem, olha só, aos meus mandamentos, e permanecerão no meu amor. Se vocês obedecerem, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. E ele diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Está aí boa maneira de você perceber se você é amigo de Jesus. Né? Você faz o que ele pede a você. Ele diz, mas já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Eu falei a vocês, eu não escondi nada do que meu pai falou para mim. Vocês não me escolheram. Vamos ler juntos isso, irmãos? Bem forte. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amém uns aos outros. Espírito Santo de Deus, abre a nossa mente e coração. É no seu poder, é na sua graça, que abra o nosso coração para ouvir a sua voz. Que todo o nosso ser e nossa atenção esteja voltado para ti no nome e poder de Jesus. Amém. Amém. Peça isso ao Senhor. Cative a sua mente aí, onde você está agora, né? Tenta fazer que tudo fique calmo ao seu redor. Se você não quer leiloar a sua fé, entenda e se comprometa com o fato de que, fale lá comigo, você, vamos lá para esse slide, você foi designado, próximo para mim lá, filho, você foi designado para viver uma vida de muito fruto espiritual. Vamos dizer juntos? Você foi designado para viver uma vida de muito fruto espiritual. Se você não quer leiloar a sua fé, você precisa olhar para a sua fé cristã, para a sua caminhada com Jesus desse jeito. O que eu entendo com esse texto é que não dá para a gente colocar, né? Não dá para a gente colocar a nossa vida espiritual no modo automático e deixar que esse modo nos leve. Eu sei que nós fazemos de tudo para sempre automatizar a nossa vida em tudo, mas a vida espiritual nós não podemos fazer isso, não dá. Para a gente entender o plano de Jesus, ele dá um exemplo, ele compara a nossa vida cristã com a videira, que é o pé de uva, que nós entendemos mais, né? Não é tanto a nossa linguagem. Ele compara a nossa vida a isso, ele diz assim, nos versículos 17, ou melhor, nos 17 versículos, aparece por 9 vezes essa palavra fruto. Nesses 17, cada 2 versículos, a média é isso, repete a palavra fruto. No versículo 16, Jesus deixa muito claro que eu enfatizei com vocês. O que diz? Vamos falar de novo? Vocês não me escolheram. Eu não escolheria, você não escolheria. A gente não iria na direção de Deus, mas Ele fez isso. Sabe se você é comigo, como eu, se eu vou nos lugares, na parte do mercado onde tem frutas, você vê o que eles fazem. A estratégia coloca o mais ruim e aquilo que está meio, fraco por cima e os melhores por baixo, não é assim? Então eu vou lá e faço o quê? Eu escolho o melhor. Eu louvo a Deus porque quando Ele olhou para mim eu era esse fraco. Eu não era esse bom, esse melhor. Mas Ele diz assim, você não me escolheu, você nem tinha condições, você até nem achava que poderia. Mas eu olhei você em tudo isso e te escolhi. Ele diz, eu fui lá e escolhi você. E eu escolhi, numa outra tradução, é melhor essa fala, porque diz assim, eu escolhi e designei. Eu te incumbi, eu te capacitei para isso, eu te chamei para isso, essa é a sua missão. Para você ir dar fruto, e o fruto permanecer,
a fim de que o Pai lhes conceda o que vocês pedirem no meu nome. Isso abre as portas do céu, mas não é disso que vamos falar. Então, o plano de Jesus, quando você olha para isso aqui, ele está falando de uma vida produtiva. Ele não está falando de uma vida espiritual acomodada. Você está entendendo o quanto eu estou falando sobre amor? E isso aqui é amor a Deus, é amor à palavra dele, é viver a palavra, chamando você e a mim para a gente olhar bem a nossa vida. De novo, eu estou muito contente que você esteja aqui. Estou muito contente que você também esteja, seja aqui presente, né, ou online. Você está com a gente, nós estamos na presença de Deus, estamos buscando a Deus. Mas a palavra de Deus para você é assim, há uma vida que vai além disso, uma vida produtiva, maravilhosa, profunda, que Deus deseja para você. É interessante que ele está dizendo assim, que essa vida produtiva não é só produzir. Você já viu aqueles frutos? Você vai lá numa planta e você vê que tem um monte de frutas, pequenininhas. Mas nem todas vingam. Nem todas não, algumas caem. Dependendo da época, muitas até caem. E ele está dizendo assim, eu não estou só chamando para você frutificar. Interessante isso. Eu quero ver o amadurecimento, esse fruto permanece. Ele vai estar pronto até o fim. Parece que a ideia até quando Jesus voltar está lá o fruto daquilo que nós fizemos, um fruto que permanece, que não cai, que amadureceu, que se torna em alimento para as vidas. Então, não é só frutificar, diz, vai além, é preciso amadurecer, é permanecer esse fruto. Por 2 vezes Jesus enfatiza que não basta produzir, aqui nesse texto, nesses versículos que lemos. Ele está dizendo assim, meu desejo, como ele disse que não é que você seja somente um vencedor, ele nos chama para ser mais que vencedores, ele também não te chama para ter uma vida produtiva. É interessante isso, eu quero chamar a sua atenção. Ele diz, eu quero que você tenha uma vida mais que produtiva. Nos versículos 5 e 8, ele diz assim, se alguém, leia comigo, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Amém, irmãos? E o versículo 8, meu Pai, nós queremos viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que anuncia o nome de Deus. Ele disse, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês viverem essa vida que vocês vivem. É isso que nós vivemos. Ele diz assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, muito fruto. É isso que Ele espera da sua vida e da minha vida. E eu queria colocar essa frase para você colocar no seu coração. Jesus te plantou nesse mundo, nesta igreja, nessa família, onde você está, no seu trabalho, no lugar, Ele te plantou para você florescer e frutificar muito. Amém? Eu preciso crer nisto. Cada vez que eu venho aqui, eu venho nessa sensação de que posso não estar domingo que vem. Não por medo, é por intensidade, por aproveitar cada minuto, cada segundo, eu não sei se estarei. Então essa ideia de viver, sabendo Deus me plantou nesse lugar, eu preciso florescer e frutificar. A minha vida tem que fazer sentido. Esse meu encontro com Jesus não foi um encontro qualquer. O que Ele espera de mim e de você? Minha pergunta, quando eu olho para isso aqui é, tá bom, pastor, a gente precisa já entendi, a gente precisa ter uma vida que dá muito fruto. Como é que a gente pode ter isso? Como isso pode acontecer na nossa vida? 2 coisas. Primeiro, dentro do primeiro ponto, dar muito fruto depende de você se submeter a um processo do agricultor. A Bíblia diz que Deus é agricultor, Ele é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os galhos, os ramos, mas Deus é o agricultor. E Ele está falando que o processo do agricultor é de corte e de poda. Algumas vezes eu olhei para esse texto pensando assim, olha, ou você dá fruto, Deus te corta fora. Não, o objetivo dele não é disso que ele está falando. Quem está ligado em mim? E quando você conhece a poda, seja da uva, ele está falando de uva, mas qualquer outra coisa que você for podar, você vai entender isso. Quando olha para o pé, tem galhos que são cortados, ou que são tirados, porque eles não produzem. Né? Ligado a esse galho, tem outros que não produzem, eles não vão produzir nada, então você corta ele fora. Não pode estar lá porque está arrancando a força. Mas também tem brotos ali, que vão aqueles não vão produzir, e esses ainda vão roubar a força daquele que vai produzir. Os dois fazem isso. Um não vai produzir nada e vai roubar a força,
e o outro que está nascendo só rouba a força e fica lá. Que também é o mesmo sentido. Então, diz, um ele corta, um galho ele corta e joga fora, mas o outro ele limpa, aquele que é produtivo, ele limpa para ele produzir muito mais, para dar mais frutos. Eu preciso que você entenda o seguinte, que nem sempre é legal, porque significa que Deus vai cortar, vai podar, Ele vai olhar para você, por Ele te amar, Ele vai se aproximar de você, e vai olhar a sua vida, e vai ver, e vai permitir, ou vai provocar coisas em você, para que você, então, vai passar por processo de corte e de poda, para que você seja e tenha uma vida cristã produtiva. Eu penso que isso dói algumas vezes, porque vai tratar exatamente do meu egoísmo, do seu egoísmo, com coisas que nós gostamos muito, que nós adotamos, que nós não queremos abrir mão. E o seu objetivo qual é? Que você seja produtivo. É isso que Ele deseja, cada vez mais. Minha vida e a sua vida, que a gente produza cada vez mais. E é interessante que Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra. Esse tempo que você está tendo aqui com a palavra de Deus, o objetivo de Deus é a sua santificação. É o processo de limpeza na sua vida. Por isso, quando nós insistimos uns com os outros, vamos aproveitar o máximo de nos encontrarmos. Vamos aproveitar o máximo de nos reunirmos na casa de Deus, nunca perdemos uma oportunidade. Vamos criar um hábito de leitura, saudável leitura e meditação diária, porque essa palavra de Jesus que limpa, que purifica, que transforma, ela penetra nos nossos corações. E diz, vós já estáis limpos pela palavra. Então, Deus nos poda, Deus corta aqueles galhos que não produzem. E o seu objetivo, e através da palavra, fazer esse processo de limpeza nas nossas vidas. B, dentro desse primeiro ponto ainda, dar muito fruto também depende da sua decisão de permanecer ligado ao tronco. Ele falou assim, um galho, você vai lá, arranca um galho, você já fez isso, arranque um galho de uma árvore e deixe. Ou a chuva, a tempestade que derrubou um galho, ele caiu, acabou. Ele tem um pouquinho de vida nele ainda, dali uns dias, 2, 3 dias, ele estava indo num processo de morrer, não tem mais vida, ele está desligado do tronco, não terá a seiva da vida, ele vai secar e vai morrer. O problema é que com a uva, enquanto a gente pode fazer alguma coisa com as árvores e os galhos de árvores em geral, você pode fazer um trabalho, né, artesanal, ficar bonito. Por exemplo, esses bancos foram feitos de madeira. O problema é que da videira, da uva, ele vira quase, conhece bagaço de cana, você não constrói nada com isso. É isso, é um cipó, como um cipó. Ele diz, se secar, não serve nem para fazer brasa para churrasco. É só para ser jogado fora. Porque ainda essa madeira você pode aproveitar. Então ele está dizendo, sem mim vocês não podem fazer nada. Desligado de mim, sua vida perde todo o sentido. Então a necessidade de você e eu entendermos que precisamos estar ligados. Aí eu pensei, Senhor, mas como é que eu explico para eles? Porque ligado, a gente conecta, busca Deus. Eu fui olhar no original essa palavra permanecer para entender um pouco mais. Encontrei pelo menos 4 coisas que eu quero destacar para vocês na questão de permanecer em Cristo. Primeiro, fala de honrar um acordo. Quando falava de permanecer, lá no grego era honrar um acordo. Eu estava pensando, você e eu temos um acordo com Jesus. Jesus não disse um dia para mim, se você quiser ser o meu discípulo, ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. E você e eu dissemos, sim, queremos. Jesus fez o compromisso de nos perdoar, de nos purificar, pagar a nossa dívida, nos transformar em filhos de Deus, prometeu a vida eterna, esse é o compromisso dele, de andar conosco, de dar tudo o que precisamos para viver uma vida de vitória, mas o nosso compromisso é um compromisso de obediência. Então permanecer em Jesus é honre o acordo que você fez. É triste quando você ouve de marido e mulher que estão deitados na mesma cama todos os dias, e algum tempo depois, ela ou ele descobre que ele estava ali, mas o seu coração já tinha quebrado esse acordo há muito tempo e estava em outro lugar, envolvido com mais alguém. Isso é realidade. E Deus está dizendo assim, você e eu podemos viver desse jeito, na nossa espiritualidade. Estamos aqui dentro da casa de Deus, está do ladinho, deitado, todos os dias, convivendo, conversando, mas não tem acordo. O acordo já foi há muito tempo, então Ele está chamando a você e a mim. Você pode honrar, você está honrando esse acordo, permanecer, você está firme nisso.
Você não esqueceu disso? Uma outra coisa de permanecer é que o permanecer era determinada esfera de vida. O permanecer, assim, era ligado a um estilo de vida. Então, ele permanece porque está comprometido com o estilo de vida. Qual é o estilo de vida? Jesus diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Ele está dizendo, há um novo padrão. Você e eu fomos chamados para viver, sede santos porque eu sou santo. Então permanecer tem a ver com acordo, permanecer tem com estilo de vida, com o comprometimento que eu e você temos a um novo padrão de vida que Jesus tem para cada um de nós. Permanecer também significa enfrentar a vida e as situações da vida com firmeza. E aqui ele está falando pelo menos de duas coisas. Está falando das circunstâncias difíceis, como doença, morte, o que nós enfrentamos. Quantas pessoas que diante de uma situação assim, enfraquecem na sua fé, até desistem. Foi esse o caso de Jó. Quando ele passa por todas aquelas perdas, sua mulher pirou, e eu não a culpo. E ela chega a um ponto de dizer, olha, quer saber de uma coisa? Amaldiçoa esse Deus e morre. Chega, desiste por causa das situações da vida. Olha o que a vida te deu. E ele diz assim, pera lá, eu sei que você é uma louca, você está perdida. Eu sei que o meu redentor, tudo morreu, tudo acabou, tudo foi tirado, mas minha esperança ainda continua, meu coração está ligado. Se eu também morrer, eu vou me encontrar com o meu Redentor. Entende o que é essa permanência? O que é enfrentar com firmeza, sem desistir? Mas também tem a ver com as mudanças em geral. O mundo está mudando todos os dias. Nós estamos numa luta nesse momento, por isso que eu até mandei para você. Você viu lá o que te mandei para a gente votar, para proteger a família, né? Olha como o mundo está doido, todos os dias, quantas coisas acontecendo. E nós estamos nos acostumando. Isso que eu disse, há poucos dias eu falei de amor, que o divórcio quem sabe, talvez um perdão pela palavra, é o tapa na cara que nós damos de Deus. Quando fazemos isto, como cristãos. Por quê? Porque nós deixamos de dar o testemunho, nós falamos que amamos. Falou, como você disse que me ama quando você falha aqui? Entende? Então, mas está virando tão normal. É brincadeira, dentro da igreja. É perigoso pastores estarem sendo consultados e permitindo, não, vamos dar um jeitinho. Sim, vamos dar, Deus vai entender, até o próprio. E ele está dizendo assim, a firmeza é de não demover dos padrões, dos valores. Mesmo que o mundo venha contra você e contra mim, tudo diz não. Mas eu estou firme no Senhor Jesus, porque eu tenho um compromisso com Ele. Então, permanecer em Cristo aqui é de, apesar de todas as situações, eu não desisto. Eu não desisto na adversidade, porque eu estou firme no Senhor. Por último, né, as 4 coisas aqui, permanecer dentro desse primeiro ponto ainda, né, a segunda parte do primeiro ponto. Permanecer por último é ser sustentado, mantido. Interessante que quando Jesus fala que quem dele se alimenta, por ele viverá, ele está falando da Santa Ceia. E eu não tinha jeito de não lembrar disso. Quando eu e você participamos da Santa Ceia, que Jesus está dizendo que Ele instituiu, nós estamos mostrando primeiro que estamos ligados a Ele. O nosso desejo de continuar ligado a Ele, de permanecer, eu permaneço em Jesus. E eu digo assim, Senhor, eu entendo que o Senhor é o meu alimento para viver. Então, quando você e eu perdemos uma ceia, salvo se houver razão, nós estamos dizendo assim, não estou muito interessado no que o Senhor está falando. Não estou muito interessado em permanecer. Não estou nem aí se isso vai enfraquecer a minha vida espiritual. Está tudo bem. Vocês estão me entendendo? Então, participar da Santa Ceia é Jesus dizendo assim, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de minha obediência. Permaneço quando eu estou ligado, dizendo assim, eu tenho que permanecer. Não estou nem aí se isso vai enfraquecer a minha vida espiritual. Está tudo bem. Vocês estão me entendendo? Então, participar da Santa Ceia é Jesus dizendo assim, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de minha obediência. Permaneço quando eu estou ligado, dizendo assim, a minha nutrição vem de ti, o meu alimento vem do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Amém, amém. Segundo lugar, se você não quer leiloar a sua fé,
Se você não quer leiloar a sua fé, entenda e se comprometa com o fato de que o amor é o solo fértil para uma vida de muita produtividade. Vamos falar? O amor é o solo fértil de uma vida de muita produtividade. Primeiro, você e eu fomos conquistados por uma vida de muita produtividade. Nós já aprendemos sobre a permanência. E agora, eu estava querendo entender por que Jesus insere amor aí. Por que ele está falando isso, insere amor? Porque é o solo onde isso acontece. Por 12 vezes, lembra que eu falei de permanecer? Nos versículos 17, por 12 vezes, Jesus usou a palavra permanecer. Será que isso tem alguma coisa a ver? Só que ele insere uma coisa tão importante nesse permanecer, que estão nos versículos 9 e 10. Leia comigo, ele diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, qual é a consequência natural? Vocês vão permanecer no meu amor. Ele diz, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Eu entendo que Jesus está dizendo assim, ó, minha vida é o que é com vocês e com o mundo por causa do meu relacionamento de amor com meu Pai. Amém? Ele falou, minha vida é com vocês, com o mundo, por causa do relacionamento que eu tenho com meu Pai. Diz, minha obediência à vontade dele foi por amor. Porque, lembrando, muita gente acha que Deus é muito mau. Que pai que entrega um filho para ser morto. E Jesus diz, não foi isso. Eu me apresentei, Pai, eu estou disposto a fazer isto por amor. Por amor a Ti, por amor a essas pessoas, eu me apresento como um voluntário para. Amém? Jesus não arrancou, ele perdeu a vida, era o custo. Ele sabia que passaria por isso, mas não foi arrancada, a sua vida foi entregue. Essa é a diferença. Então ele diz, não foi por imposição, não foi por obrigação, não foi por medo. Minha obediência à vontade do Pai foi por amor a Ele. Tanto a vontade do meu Pai, como os mandamentos, são para que vocês entrem num relacionamento, Ele está dizendo, de amor. É isto. Deus é amor, por isso o solo onde se desenvolve a vida produtiva de todo crente é no solo do amor. Não tem jeito. Porque Ele disse, se você pensar que você vai fazer qualquer coisa na sua vida, lembra? No capítulo 13 de 1 Coríntios, mesmo que você dê a sua vida para ser queimada. Mesmo que você entregue todos os seus bens, ele disse, se você não tiver amor, a característica de Deus, não é sentimento. O caráter de Deus em você, falou, não serve para nada. Por isso que ele está dizendo, eu quero que você tenha uma vida frutífera. E tudo se mistura, que ao mesmo tempo que o amor é fruto, o amor também é consequência do fruto na nossa vida. Eu amo. Se eu tenho amor, eu amo. E ele está dizendo, se vocês forem obedientes aos meus mandamentos, esse é o resultado. As pessoas que se encontrarem, que trombarem com você, todos os dias, o que eles vão encontrar é amor. E você vê que eu tenho batido tanto nessa tecla que me preocupa. Me preocupa que nós estamos fazendo assim. E Jesus está falando para você, olha, sua vida não tem sentido nenhum, qualquer coisa na sua vida, se você não olhar agora para você. Jesus te comprou, Jesus transformou a sua vida. E o próximo, mais próximo, sempre está dentro de casa. Aí você fala, e não é desculpa, então estou vivendo com a minha família. Não, é viver a graça de Cristo com a sua família. E as pessoas vão ver tanto essa graça que aí isso vai passar e os outros vão olhar, eu quero ter. Sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que eu não separei da minha esposa? E eu tentei várias vezes? Né? Hoje eu aconselho, trabalho há vários anos com casais, a gente vai fazer 39 anos de casado esse ano, mas você não sabe quantas vezes eu mandei a minha esposa embora, quantas vezes ela mandou a gente, me mandou embora. A gente foi atrás de advogado também para isso. Sabe o que mudou? A graça de Cristo. Um dos meus professores que morreu no ISBIO, na matéria de casamento de oradouro, me ensinou que divórcio não era opção,
ou eu aprendi a amar a minha esposa, ou eu aprendi a amá-la. Deus me treina todo dia. E vai treinar você todos os dias. Até Jesus voltar. Todos os dias. Para eu ser segundo a imagem dele, segundo o coração. Então eu falo assim, não adianta você querer viver uma espiritualidade divorciado desse irmão, dessa irmã, desse que está do seu lado. Não tem jeito. Você não pode amar a Deus que você não vê. Falou, eu me disfarcei. Não é, Flávio? Eu disfarcei em Jaqueline. Eu me disfarcei em Samuel. Não é Samuel. Gabriel. Eu me disfarcei em Rafaela, do seu lado. Lembrei, né? E aí, se você não aprender a amar desse jeito, você não ama. Você não entendeu nada. Esse é o disfarce dele. Como é o amor de Jesus? Sacrificial. Incondicional. É doação. É entrega completa. E abre mão de si mesmo em prol do outro. Então Jesus está dizendo assim, como o Pai me amou, eu vos amei. Jesus não veio mostrar outra coisa para a gente. Por isso que me preocupo. Nós estamos envolvidos em tantas ações, atividades e fazemos tanta coisa, mas nós vamos atropelando as pessoas pelo caminho, machucando, ferindo, em nome da igreja, em nome de Jesus. Quando que Jesus quer que a gente faça igual fez com o samaritano, para o trabalho da igreja, se for preciso, mas socorre o que está caído. E você vai assustar, nós nos chamamos de igreja simples, porque queremos ser uma igreja descomplicada. Para que você possa focar a sua atenção num relacionamento com Deus mais profundo, e que a gente ajude você a amar mais a Deus, a você amar as pessoas que estão do seu lado, e amar que é o próximo, os irmãos, e amar o perdido. Então as ações não são a igreja, não é a ação da igreja, a ação é da sua vida tão comprometida que você quer servir a Deus de todas as formas. Não porque a gente criou um ministério e colocou você lá dentro. E depois acha ainda que está servindo a Deus. Sacrifício. E diz, como o Pai me amou, eu vos amei. O mundo precisa disto. E como eu vos amei, ele falou, vocês também devem amar. Está vendo o processo? O Pai me ama, eu o amo. E eu mostro esse amor. E agora eu amo vocês. Vocês me amam. E agora eu quero que vocês demonstrem esse amor para as pessoas que eu colocar no seu caminho. Então, entende? O amor é o solo fértil para uma vida de muita produtividade. E a vida eterna significa amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Isso se resume. Você quer entrar na vida eterna, no céu, e herdar o que Deus tem? Trabalhe na sua vida para amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Por último, se você não quer leiloar a sua fé, entenda e se comprometa com o fato de que uma vida, vamos falar juntos? Uma vida de muita produtividade é uma vida totalmente controlada pelo Espírito Santo. E eu vou tentar sempre sair da coisa conceitual para ir na prática, para você entender mais profundamente. Vou pedir depois, e isso me chamou a atenção, já algumas vezes, leia esse texto de novo de 1 a 17, capítulo 15 de João, de 1 a 17, e observe, em nenhum momento, apesar de falar no plural, algumas vezes a palavra fruto está no plural. Por exemplo, se eu for falar assim, eu quero que você dê muitos frutos, não é isso que a gente diz? Dê um fruto, e quando eu quero que haja uma vida frutífera, muitos frutos. Mas quando você vai para esse texto, ele diz assim, que nos escolheu para dar muito fruto. Por que será esse sacrifício do plural? E houve. Gálatas 5 faz uma comparação entre obras da carne e obra do Espírito. É de 5, 19 a 25. Põe o slide 20 para mim. Gálatas 5, 19 a 25. E ele está falando assim, e vou citar algumas coisas, daqui a pouco a gente vê o próximo. Está falando primeiro das obras da carne, ele diz que são manifestas. Essa é a comparação. Obras da carne e fruto. Presta atenção, fruto do Espírito. Obras da carne são manifestas, ele diz, imoralidade,
imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso são obras da carne. Aí diz, e eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Está muito claro, o reino de Deus, que é obras da carne. Mas, o versículo 22, leia lá comigo, ele não diz, olha que me chama a atenção, porque está falando de várias coisas, mas ele chama essas várias coisas de fruto. Veja lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, vamos falar juntos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, que são aquelas obras que nós acabamos de ler, que é fruto, não frutos, fruto da carne é aquilo, com as suas paixões e os seus desejos, crucificaram para terem o fruto do Espírito. Se vivemos, versículo 25, vamos lá? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Veja que tem várias qualidades, e ele está falando fruto e não frutos. O que me vem à mente, eu estava pensando numa mexerica. Mexerica é um fruto, com gomos. Eu imagino que essa talvez seja a ideia. Fruto, mexerica, com vários gomos dessa mexerica. Então ele está falando fruto do Espírito com várias qualidades desse fruto que ele pede para mim e você. Parece que é essa a ideia. Então, Jesus está dizendo, eu vos escolhi e vos designei para dar muito fruto. E ele diz, qual é o fruto? Fruto do Espírito. Está muito claro, é o que ele espera. E ele diz assim, o Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. 2 Pedro 1,8, se você lá ler 2 Pedro 1, você vai dizer que tudo que nós precisamos para viver uma vida de vitória, Deus nos deu em Jesus. Tudo o que precisamos, por isso que Ele chama a gente para ser mais que vencedores. Tudo que nós precisamos, Ele já fez por nós. E quando Ele está dizendo isso, Ele está falando que deseja que eu e você tenhamos uma vida cristã produtiva, crescente. É quase como ele diz assim, eu lembro que um parente meu um dia, da minha esposa, disse, olha, eu não vou deixar herança para vocês não, vou fazer diferente. O cara já estava meio grande, e ele falou assim, já tinha idade para isso, eu vou ceder uma parte da terra, né? E eu vou ceder uma parte da terra para você, vou emprestar o trator, vou dar o combustível, os maquinários, a primeira, eu dou tudo para você. E você planta e colhe. Quando você colher, você vai guardar esse dinheiro, é o primeiro dinheiro que eu te dei para você fazer os próximos. Aí você vai pagar, não pela terra nem pelo trator, mas vai pagar pelo combustível, pelos funcionários, essas coisas todas. Então, a ideia é assim, com isso que você tem, que eu estou dando, você vai conseguir outras coisas. Como faz a poupança? Você deposita um dinheiro, uma aplicação na bolsa, e com aquele você consegue um outro, mais um outro, mais um outro, essa é a ideia. E ele está dizendo assim, que ele nos deu qualidades, ele não dá tudo de uma vez. Ele falou, com essa você consegue mais essa, e mais essa, ele está dizendo, para você crescer, está falando dessas qualidades. E lá no meio disso, ele diz assim no versículo 8, porque essas qualidades, se essas qualidades existirem, veja só, vamos ler juntos? Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O que é então buscar uma vida controlada pelo Espírito? E o que é ter uma vida produtiva? É onde cada uma dessas qualidades do Espírito Santo que nós lemos aqui, do fruto do Espírito, estão presentes na nossa vida. E nós estamos buscando, crescendo. E é interessante que quanto mais nós buscamos, quanto mais elas estão presentes, mais conhecimento nós temos de Cristo. Quanto mais conhecimento de Cristo, mais a gente cresce. Isso é conhecer, isso é a plenitude de Deus na nossa vida.
que nós já ouvimos na semana passada. Então, muito fruto é essas qualidades que nós lemos, tomando conta das nossas vidas cada vez mais. Ele diz, cresça, desenvolva, se você quer viver uma vida frutífera. Eu quero chegar a esse ponto de encerrar dizendo o seguinte, você entende que Jesus pagou um preço tão grande por nossas vidas? Para a gente viver uma vida espiritual rasa? E tão indiferente? Não se conforme, se você não tem sede e fome de Deus, não se conforme, porque a sua vida está a ponto de morrer. Não tem outra explicação para você e para mim. Se você não tem vontade de estar na casa de Deus, se você não tem vontade de ler a palavra de Deus, isso não está certo. É o mesmo que você dizer assim, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo beber, mas está tudo bem. Se você fala assim, está bom, eu estou vivendo, eu continuo brigando, eu continuo tendo ressentimento no meu coração, eu continuo mentindo, fazendo essas coisas, mas eu sou de Jesus. Jesus está dizendo, eu não te chamei para viver uma vida assim. Ele está dizendo, eu te chamei para uma vida mais que produtiva. Onde essas qualidades do caráter, por isso ser cheio de Cristo é se encher do Espírito. Ser cheio de Cristo e pleno de Cristo, ser tudo quanto Jesus Cristo é viver esse amor, essas qualidades do Espírito Santo na nossa vida. A palavra de Jesus, a palavra de Paulo para os Coríntios fala assim, estou feliz porque não falta nenhum dom para vocês. Vocês têm tudo que precisam. Eu louvo a Deus, mas eu tenho um problema com vocês. Vocês são carnais. Leia lá e deixa a sua cabeça entrar em parafuso. Louvo a Deus, vocês têm todos os dons, a igreja de vocês é poderosa, mas há um problema sério. Vocês são carnais. E lá estava diferenciando o homem natural do carnal e do espiritual. O natural não tem Jesus, o carnal tem Jesus, mas ele dá ênfase à carne, ele deixa que isso domine. Enquanto que o homem espiritual busca uma vida cheia do Espírito. Eu não posso tratar vocês como espirituais por causa disso. Não estou olhando para vocês, não estou fazendo revelação da sua vida, dizendo, olha, não. Isso é revelação para o meu coração, para todos nós, para cada um de nós. Mas eu sei que revela o seu. Eu não estou aqui, eu não sou acusador. Sou só alguém dizendo assim, é isso que eu tenho que viver na minha vida. É isso que Deus convida você para viver na sua vida. Uma vida que frutifica. Uma vida mais que produtiva. Uma vida que deseja ser tudo quanto Jesus Cristo é. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero que você diga esta frase comigo. Diga assim, eu vou ler primeiro e depois vamos repetir junto. A frase é, fui escolhido e designado por Jesus para viver uma vida de muita produtividade. Amém? Se você concorda, eu quero que você fale comigo e depois vamos orar. Fale depois de mim. Fui escolhido e designado por Jesus para viver uma vida de muita produtividade. Que é uma vida cheia do Espírito, totalmente dominada pelo Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos, Pai querido. Obrigado porque nós cantamos que o maior presente foi te conhecer. Sim, o maior presente foi te conhecer. E te conhecer porque o Senhor disse isto, o Senhor veio aqui a este mundo e nos amou de tal maneira. Mas nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós. E o Senhor disse assim, conhecemos então um Pai de amor. E a sua obediência foi tudo por amar a Deus. E o Senhor diz, eu quero que vocês sejam meus amigos e me amem. Se vocês me amarem, vocês vão fazer certo o que meus mandamentos dizem. E se vocês seguirem os meus mandamentos, vocês vão me amar, porque o meu mandamento é amor. Que Deus é amor. Senhor Jesus, ensina-nos a viver essa vida que o Senhor conquistou.
Não uma vida qualquer, não uma vida rasa, não uma vida espiritual medíocre, pequena, mas uma vida espiritual poderosa. O Espírito Santo que habita em nós é o poder de Deus para vivermos essa nova vida. Faz isso em mim, faz isso na sua igreja, faz isso nessa liderança, faz isso em cada pessoa que me assiste nesse momento. Espírito Santo de Deus, invada esse coração e transforme essa vida no seu nome. No nome de Jesus. Para a glória de Jesus, obrigado pela vida que o Senhor comprou. Põe esse desejo, o Senhor que efetua tanto querer como realizar, põe esse desejo no nosso coração, de te buscar e te desejar acima de todas as coisas, e de viver a vida abundante. O Senhor não nos chamou para viver uma vida, o Senhor chamou para viver uma vida abundante. Diz que aqueles que recebessem o teu Espírito, do seu interior fluiriam rios de água viva. Não é um copinho de água qualquer, não é uma torneira que abre e seca. O Senhor está dizendo rios e rios e rios de águas que jorram para a vida eterna e jamais secam. Faz das nossas vidas, de cada um de nós, um rio de vida que leva a esperança, o poder e a graça para todos aqueles que nos cercam, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu pulei uma coisa de dizer que uma das coisas do fruto na nossa vida, além desses frutos do Espírito, uma das coisas é que a nossa vida, o mesmo amor que Jesus tem pelos perdidos, nós também temos. Então, quando a nossa vida está cheia do fruto do Espírito, nós também amamos os perdidos, nós vamos na direção deles. Nós nos incomodamos, nós não concordamos. Então, por isso que eu estou mandando os pedidos de oração. Espero que você se incomode com o seu amigo, com o seu vizinho. As pessoas estão sedentas de Deus. Jesus precisou ir até as pessoas. Hoje nós temos de dentro da nossa sala, daqui a agora eu podia estar falando com você e ainda falar com outra pessoa. Ao mesmo tempo, se eu quisesse rapidamente, nós podemos ir tão facilmente às pessoas. Ele nos deu um meio tão maravilhoso que as pessoas estão usando errado. Mas a igreja podia usar de um jeito certo. Que Jesus derrame no seu coração uma sensibilidade, uma compaixão tão grande, que você tenha a alegria da salvação para compartilhar. Tantas pessoas nesse momento precisam da sua oração, precisam do seu toque. Se você não quer viver uma vida espiritual rasa e de qualquer maneira entregá-lo tão barato, vamos buscar uma vida produtiva no Senhor Jesus. Mais que produtiva, no nome de Jesus. Deus te abençoe, uma boa semana e até já.